Gradiente Model 80, amplificador clássico da indústria nacional dos anos 70. Será que esse amplificador aqui pode ser considerado um amplificador de alta fidelidade? Então a gente vai analisar isso nesse vídeo. Com certeza ele foi feito para ser um amplificador de alta fidelidade. A Gradiente, digamos, fez todos os esforços aí dentro desse custo de produto. Porém a gente vê aqui que é um aparelho que tem uma topologia, digamos, do final dos anos 60. Ele usa capacitores de saída e ele não tem par diferencial. Então é um amplificador super simples. Com essa simplicidade, a gente vai tentar descobrir aqui o que ele consegue nos entregar de fidelidade. A gente vai comparar ele com outros amplificadores. Primeiramente eu vou comparar aqui com um amplificador valvulado, que a característica dos amplificadores valvulados é não serem fiéis. Ou seja, o amplificador valvulado, a gente coloca um sinal aqui na entrada, tá? E aqui na saída sai outro sinal. Ele muda o que sai dele em relação ao que entra, tá? Então isso é um amplificador de baixa fidelidade, um amplificador que ele não é fiel. Ele muda o conteúdo da saída em relação à entrada. Tá? Então esse aqui a gente sabe que é infiel. E agora a gente vai comparar então o Gradiente Model 80 com ele e também vai comparar o sinal que entra nele. Eu tenho aqui uma ponteira do osciloscópio ligada aqui na entrada e eu vou ter uma ponteira na saída dele. Então eu vou comparar o sinal que entra e o sinal que sai do Model 80 e também o sinal que sai do valvulado aqui. E a gente vai comparar isso em tempo real para ver se eles conseguem serem fiéis, tá? Esse aqui eu já sei que não consegue, ele não foi feito para ser fiel e é justamente essa característica que é o que atrai nele, porque amplificadores fiéis vão ter sempre o mesmo resultado e amplificadores infiéis, cada um vai ter um resultado diferente, tá? Então por isso que os valvulados são fascinantes, porque eles mudam o som. Então depois dessa primeira comparação, eu vou tirar o valvulado, que é um amplificador infiel, depois vou ligar aqui um Nashville, que é um amplificador que é muito mais fiel, e a gente vai comparar então também o sinal que entra nele com o sinal que sai, e juntamente com o sinal que entra e sai do Gradiente Model 80. Tá? Então o osciloscópio vai ser essa janela que vai nos possibilitar essa análise. O sinal vai sair aqui do CD player, tá? Tá saindo aqui um cabo Y. Eu vou usar só os vermelhos aqui. Então o sinal vermelho está entrando aqui e está entrando aqui, tá? Só vou usar um canal. Então eu tenho uma caixa ligada nesse amplificador e outra caixa ligada nesse amplificador aqui. Então são caixas iguais, tá? Aqui são as BSA. Então a gente tem o mesmo comportamento, a mesma impedância, tudo igual, sendo ligado nos dois amplificadores. Então a gente vai poder fazer uma comparação muito proveitosa aqui sobre sistemas amplificadores, tá? Aqui eu coloquei um CD com tom contínuo, tá? Para calibrar o sistema. Eu coloquei 130 Hz e eu acertei aqui o volume do Model 80 e acertei o volume aqui do valvulado para que tudo na tela ficasse do mesmo tamanho. Então o sinal de entrada ficou do mesmo tamanho. Então veja aqui que o sistema está calibrado, tem a onda amarela, tem a onda azul e tem a onda verde com a mesma amplitude, tá? Agora eu vou tirar esse CD e vou colocar aqui uma música para tocar. E a gente vai ver o que entra e o que sai nesses dois amplificadores e vai comparar, tá? Acid. Check this out. Então eu vou soltando a música e dando pausa, tá?
E a gente vai comparando aqui na tela do osciloscópio esses sinais, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou subir um pouquinho mais aqui para a gente ver com mais intensidade. Vou subir aqui do canal amarelo, que é a entrada, tá? Vou subir do canal azul, que é o Model 80. E vou subir do canal verde, que é o valvulado, tá? Para a gente ver isso na tela com mais intensidade aqui. Vou soltar de novo a música. Então vejam só, existe uma grande diferença entre a entrada, que é o sinal amarelo, e o sinal verde, que é o valvulado. Isso é a infidelidade que eu comento. O valvulado, algumas frequências ele amplifica a mais e outras ele comprime. Então tem frequências que o valvulado expande e outras frequências o valvulado comprime. Ele faz simultaneamente compressão e expansão de algumas frequências, tá? Umas frequências ele comprime e outras frequências ele expande. Então é assim que o valvulado fascina tanta gente, por causa dessa distorção, tá? Que é uma distorção que ele cria um áudio totalmente diferente na saída. Veja que ele deveria estar seguindo o amarelo e o que sai dele é muito diferente. A gente tem aqui o azul, que é o gradiente Model 80, muito mais parecido com a onda amarela, só que ela está defasada, tá? Esse defasamento certamente é por causa dos capacitores de saída. Então são frequências super baixas, onde está muito perto do corte de frequência que aqueles capacitores proporcionam. Vou soltar mais um pouco aqui. Soltei aqui um outro trecho. Veja o quanto o sinal verde, que é do valvulado aqui, ele se solta, ele é mais, digamos que dinâmico em alguns momentos, e ele é mais comprimido em outros. Então veja nesse momento aqui, capturado pelo osciloscópio, a grande diferença de sinais que acontece. O sinal amarelo, então, é o que esses dois amplificadores deveriam ter copiado e ter colocado na saída. Não foi isso que eles fizeram, tá? Eles mudaram. A gente tem o sinal verde do valvulado aqui, muito mais discrepante, ou seja, muito mais diferente do que o que entrou no amplificador, tá? Deixa eu desligar o azul para a gente analisar melhor. Ó. Então, amarelo, o que entrou no valvulado, e verde, o que saiu do valvulado, que chegou na caixa acústica. Veja que é muito diferente, ele expande, tá? São as frequências baixas, geralmente, ele expande, e algumas frequências intermediárias ele comprime, tá? Então veja aqui, ó, teve uma frequência aqui no meio que ele comprimiu, tá? E o sinal do Model 80, esse aqui, o azul, vejam ele sendo bem mais fiel, tá? Aqui tem uma defasagem clara, ele adiantou o sinal de saída em relação ao de entrada. Isso é fruto dos capacitores de saída. Os capacitores de saída fazem o sinal ficar adiantado em relação à entrada. Então isso é uma infidelidade dele, mas ele se manteve mais fiel do que o valvulado na maior parte do tempo. Aqui um trecho interessante. Vejam que, digamos que praticamente tudo deu errado, tá? O sinal que entrou era o amarelo e o que saiu foi totalmente diferente nos dois amplificadores. O que saiu deles não foi o que entrou, tá? Então a gente vê aí as infidelidades desses dois sistemas. O Model 80 aqui, uma topologia antiga, tá? E aqui um amplificador valvulado, que é um amplificador de baixo amortecimento, tá? O amortecimento desse amplificador aqui é abaixo de 1, então é um amplificador que está subentendido que ele tem que fazer essa diferença aí toda, porque sendo um amortecimento super baixo, a caixa acústica vai comandar o amplificador, tá? Então agora eu vou trocar de amplificador, eu vou colocar aqui no lugar do valvulado um amplificador fiel, que é esse Nashville aqui, certo? Já emendo o vídeo. Amplificador Nashville conectado.
Já fiz a calibração dos volumes, tá? Então coloquei a faixa contínua e fui subindo o volume do Nashville aqui até que o sinal verde coincidisse com o sinal amarelo, que é a entrada, e o sinal azul, que é do Model 80, já estava calibrado no lugar certo, tá? Então os 3 sinais ficaram sincronizados ali com tom contínuo de 130 Hz. Então vamos dar uma olhada aqui na tela. Vou soltar a música. Então aqui a gente pode ver um momento onde a onda do Model 80 se diferenciou muito da onda amarela, que é a onda de entrada, e vejam aqui embaixo da onda de entrada, o canal verde está embaixo do sinal amarelo, tá? Então a saída do Nashville segue perfeitamente a entrada do amplificador, que é o sinal amarelo. Então o Nashville aqui está se mostrando um amplificador fiel. Já era esperado, porque eu já fiz análise sobre esse amplificador aqui no canal. Então veja que ele consegue seguir perfeitamente o sinal que entrou nele. Isso é um amplificador fiel, tá? O Model 80 está se mostrando um amplificador infiel. Então vejam aqui o sinal de saída dele não foi igual ao sinal de entrada dele. O sinal amarelo é o sinal que entrou no amplificador Model 80. Eu fico repetindo porque muita gente vai ver o vídeo pulando, então é melhor que eu fale mais frequentemente esses detalhes porque são muito importantes, tá? Vou soltar mais um pouco de música. Aqui um trecho muito importante, vejam a grande defasagem do Model 80 em relação ao sinal de entrada e ao sinal do Nashville. Veja o sinal do Nashville, o verde, seguindo perfeitamente o que o sinal de entrada mandou. Então isso aqui é um amplificador de alta fidelidade que ele só tem uma coisa a fazer, seguir o sinal de entrada. Então todos os amplificadores de alta fidelidade vão tocar igual, porque eles só têm isso a fazer, eles têm que seguir exatamente o que chegou neles, tá? Então o Model 80 aí a gente está vendo que não está sendo fiel. Acid. 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 Check this out. Vejam só, problema de defasagem. Então isso vem desses capacitores de saída aí, que eles acabam adiantando a fase do sinal. Veja que aqui o sinal subiu primeiro, tá? Subiu no tempo errado, então uma distorção de tempo. A fase do amplificador, fase de saída é um detalhe do tempo, tá? Então enquanto o sinal de entrada estava excursionando para o lado negativo, o de saída estava excursionando para o lado positivo.
Vejo que uma música clássica, uma música que não tem muitos graves, ele se mantém bastante fiel, tá? Então o problema de infidelidade dele está mais relacionado com a questão dos graves. When you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Come get your kicks on Route 66. Now we wind from Chicago through LA, more than 2,000 miles all the way. Come get your kicks on Route 66. Vejam que o Nashville se manteve fiel todo o tempo. O sinal dele está ali embaixo do sinal amarelo, tá? O sinal verde, ó. Ele consegue seguir perfeitamente o que entrou na entrada RCA dele e colocar isso na caixa acústica. Porém aqui o Model 80, por questões de topologia, ele, na minha opinião, não é um amplificador moderno. Para mim os amplificadores modernos são os amplificadores dos anos 70 que ganharam par diferencial na entrada, ou seja, eles conseguem trabalhar com um ganho de malha aberta muito maior, eles conseguem ter um feedback, um negativo feedback muito mais eficiente para consertar esses detalhes aqui, tá? Então a gente vai ter que estudar aí a troca desses capacitores de saída para tentar deixar ele mais fiel do que ele é. Não tem muito o que fazer, tá? Talvez o capacitor de entrada do power dele, o capacitor de saída e os dois capacitores de feedback. Talvez isso eu vá dar uma atualizada nele, tá? E vamos tentar corrigir esse defasamento todo que ele tem, que causa essas diferenças entre entrada e saída, tá? O amplificador fiel é o que coloca o mesmo sinal que entrou na caixa acústica, tá? Então esse comportamento que vocês viram aqui no Gradiente Model 80 não deixa o som feio, não deixa o som ruim, tá? Não deixa o som com distorção, digamos que desagradável. Nada disso aqui, digamos, é um problema no áudio, tá? Simplesmente são defasagens, a gente não tem como detectar isso, mas a gente sabe que o amplificador está se comportando de uma maneira que não deveria, tá? Porque o amplificador ele só tem um trabalho a fazer, amplificar o que entrou, tá? Então ele não pode mudar o tempo, não pode mudar o formato da onda, tá? Não pode fazer nada diferente do que foi a entrada, como o Nashville que está fazendo, ó. Exatamente ele está fazendo o que chegou nele. Então esse aqui é um bom amplificador, um amplificador fiel,
E o Model 80, como era de se esperar, uma topologia muito antiga, ele não consegue acompanhar, não consegue colocar na saída, não consegue produzir uma onda de saída igual à onda de entrada. Guardem novos vídeos com o Model 80 para a gente tentar deixar ele mais fiel do que ele saiu de fábrica. Eu já fiz isso mais ou menos parecido com o Polivox AP800. Procurei no canal que vai ter playlist sobre ele. Então é isso aí, um abraço.